Meu filho não é cachorro para ser ensinado com petisco. Eu detesto aba. Aba para mim é tortura. Por falas como essas e muitas outras, é que eu peguei verdadeiro pavor dessa abordagem. E logo depois do diagnóstico da minha filha, eu decidi trilhar por outros caminhos. Nos mantivemos numa abordagem eclética, que é a mais comum aqui no Brasil, que é aquela onde você leva um dia seu filho na fono, um dia no terapeuta ocupacional, um dia no psicólogo, parará, e por aí vai. Acontece que depois de ter um contato um pouco mais próximo com algumas crianças assim do meu círculo social que recebiam intervenção em aba e que começaram a avançar muito e muito rápido, eu fiquei com a pulga atrás da orelha e decidi tirar a prova. Sabe como? Me matriculando numa pós-graduação em aba. É isso mesmo. Eu estou mais ou menos no meio do curso de uma pós em análise do comportamento aplicada e a partir de agora eu quero começar a trazer aqui no canal quais são as minhas reais impressões depois de estudar muito sobre essa abordagem. Se você já gostou do tema, então, por favor, se inscreve no canal. Para tudo agora, vai lá no botãozinho de inscrever-se, se inscreve e também ativa as notificações para o YouTube te avisar sempre que eu postar vídeos novos. Olá, seja muito bem-vindo a este canal que quer te ajudar a juntar as peças desse quebra-cabeça chamado autismo. Eu me chamo Jaqueline e hoje nós vamos falar sobre aba, Análise do Comportamento Aplicada. aba, então, é uma sigla, na verdade essa sigla está em inglês, mas ela quer dizer Análise do Comportamento Aplicada, que na verdade é uma ciência que, muito resumidamente, é a ciência que estuda o comportamento humano e tem o objetivo de modificá-lo. Eu quero trazer outros vídeos no canal explicando um pouco mais detalhadamente sobre o que é a aba, a Análise do Comportamento Aplicada, mas hoje eu quero falar de um ponto muito específico e polêmico, que foi o que me manteve longe de todo esse conhecimento por tanto tempo, que é o fato da aba utilizar de reforçadores comestíveis nas suas abordagens e as pessoas, as famílias, as mães principalmente, eu ouço nos grupos, compararem esta estratégia com o adestramento de cães. Vamos lá! Todo comportamento humano existe para se obter algo, para se obter alguma coisa. Você, quando tem o comportamento de trabalhar, é para obter um salário. Ou quando você tem o comportamento de ir a um restaurante, é porque provavelmente você está com fome, e você quer matar a sua fome, certo? Portanto, se comportar para ter um reforçador em troca é um comportamento natural do ser humano. E eu e você fazemos isso o tempo todo. Mas quando se trata de tratamento, intervenções, terapia para crianças com autismo, o que nós aprendemos? Que quando elas emitem um comportamento que a gente quer que elas façam, que é correto, que é desejado, nós temos que reforçar isso como? Elogiando, certo? Parabéns, Joãozinho, muito bem, ficou lindo o seu desenho. Parabéns, Joaninha, você se vestiu sozinha, muito bem. Só que acontece que uma das características do espectro autista é justamente os prejuízos na interação social. Daí eu te pergunto, e se o elogio, que é um reforçador social, não funcionar com o Joãozinho? O que a gente faz? De modo geral, o que é que eu tenho visto por aí? Uai, se não funcionar, paciência, Eu estou ensinando. Se o Joãozinho não está aprendendo, isso é um problema, uma limitação dele. E o que a aba faz? Ela faz uma análise individual da sua criança para identificar como ela aprende. Porque para a aba não importa o que o analista do comportamento quer ou o que ele pensa. O que importa é a criança. E em alguns casos, o alimento é sim o único reforçador que faz sentido para aquela criança naquele momento. O que não quer dizer que ela não pode e não vai aprender a valorizar outros tipos de reforçadores. Parte do preconceito também da coisa dos cães e das crianças existe por conta de um trabalho muito conhecido chamado Os Cães de Pavlov.
Esse cientista, ele fez um experimento onde ele pegava um bife, né? E ele sacudia ali o bife na frente dos cães e os cães salivavam. E aí ele sacudia o sino e nada acontecia com os cães. O que ele começou a fazer? Ele sacudia o bife e sacudia o sino junto e os cães salivavam por conta do bife, né? E ele foi fazendo isso repetidas vezes até que um dado momento ele só tocava o sino e os cães já salivavam. Isso levou ele a descobrir que quando duas coisas aparecem juntas, uma ganha as propriedades da outra. E na análise do comportamento, o reforçador comestível é oferecido para a criança sempre junto com o elogio. E com o tempo, o reforçador comestível vai sendo retirado gradativamente, até que a criança tenha aprendido a responder somente ao reforço social, que é, por exemplo, o elogio. E os comestíveis são então totalmente excluídos. É o que nós chamamos de reforçamento condicionado. E é claro que no momento do planejamento de uma intervenção que vai se utilizar de reforço de comestíveis, é feita toda uma avaliação, né, na questão de saúde dessa criança, o que ela pode, o que ela não pode consumir. E também, nesse momento, são oferecidas para a criança porções mínimas desse reforçador, justamente porque nós não queremos que ela fique saciada muito rápido e esse reforçador, então, ela perca o interesse e ele perca a sua ação. Sim, eu sei que como mãe é difícil, dá uma dorzinha no coração, é o nosso filho amado, a pessoa mais especial da nossa vida, e as pessoas dizendo que, nossa, você vai tratar seu filho como um cachorro, né? Permitir que alguém ofereça um reforçador comestível é difícil, né? A cobrança da sociedade, ela é pesada em relação a isso, mas pensa comigo, será que é justa essa fala quando nós sabemos que existem sim algumas crianças que precisam desse gatilho inicial para aprender a valorizar outros reforçadores? Será que é justo nós deixarmos essa criança nesse patamar onde eu ensino, ela não aprende e eu não posso fazer nada mais a respeito? Só porque nós temos esse preconceito cultural de que oferecer um reforçador comestível para uma criança numa abordagem é de alguma forma rebaixá-la? Praticamente tudo que a ciência avançou até hoje veio de teste em modelos animais. Não sejamos hipócritas, gente. Nosso comportamento é muito mais parecido do que o dos animais, do que a gente imagina. Até mesmo as plantas se comportam em favor de um reforçador. Se você plantar uma plantinha aqui, ela vai crescer na direção da luz solar, que é o reforçador natural dela. Inclusive, quando nós reproduzimos essa fala, meu filho não é cachorro para ser adestrado, sem conhecer, né, os pormenores que estão por detrás dessa enorme ciência que é a análise do comportamento aplicada, nós também influenciamos outras pessoas que podem deixar de buscar essa estratégia, né, que de repente aquela criança precisaria, e a criança deixa de aprender. E com isso, sofre a família, sofre a criança. Gente, nós precisamos superar esses tabus, porque só assim crianças com autismo vão poder ter acesso a estratégias que funcionam e poder alcançar o nível de aprendizado que elas merecem para ter uma vida com qualidade. Lembre-se que amar também é superar as suas crenças limitantes, ok? E para encerrar, uma coisa que eu gostaria de compartilhar é o seguinte: se eu pudesse voltar no tempo, a minha filha receberia intervenção em análise do comportamento aplicada desde o momento do diagnóstico. Então é isso que eu queria compartilhar com você. Espero que você tenha gostado dessa pequena gota de conhecimento que eu tenho adquirido através da minha pós-graduação. Se você quiser que eu traga mais conteúdos a respeito da análise do comportamento aplicada, deixa para mim um comentário, por favor, aqui embaixo, sei lá, escrito assim, mais, aí eu já vou saber que é isso que você quer, né, receber aqui no canal, e eu preparo um conteúdo, mais conteúdos como este para você, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!